O Anthony Ling, ele é arquiteto urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele escreve para o renderingfreedom.com e eu gostaria de pedir uma salva de palmas para ele. Antes disso, o Rafael Pavon, que é o nosso coordenador, o Maurício é o vice-coordenador geral do grupo de estudos, Lobos da Capital, eu sou o coordenador geral, meu nome é Fábio, o que falou com vocês é o Cauane, coordenador de ativismo, e o Rafael Pavon é o coordenador de estudos e debates, e ele vai dar o direcionamento de como serão os debates e como será a palestra, ok? Boa tarde, gente. Quem é da arquitetura aqui? Bom, eu entendo da arquitetura. É bom que aproxima o pessoal da arquitetura do grupo, né? Quem é calouro? É bom, mas sejam bem-vindos também. Sejam bem-vindos ao UNB, principalmente, né? A palestra de hoje vai ser o caos planejado do Anthony Ling. A gente vai começar com a exposição inicial dele, vai ser uma exposição curta, e depois vamos partir para as perguntas. A ideia é justamente algo interativo, uma discussão, ok? Como tem muita gente, para que a coisa não fique um pouco bagunçada ou desorganizada, a gente vai fazer assim. Vocês escrevem as suas perguntas no papel, depois vocês mandam para a organização que nós vamos lê-las e o Anthony vai respondê-las. Tudo bem? Ok? Então, sejam bem-vindos ao NB dos Calouros. Para quem é de fora, que não conhece o grupo, sejam bem-vindos ao Grupo Lobos da Capital e aproveitem a palestra. Boa tarde. Obrigado, gente. Apaga a luz. Obrigado, pessoal do Grupo Lobos da Capital e o pessoal do Capital pela divulgação. Fiquei feliz de ver que bastante gente da arquitetura levantou a mão. O pessoal da organização disse que realmente ia ter bastante gente da arquitetura e eu acabei escolhendo um tema, fecharam bem aberto, acabei escolhendo um tema bem do urbanismo. Assim. Então, foi bom demais. Bom, o pessoal que está fazendo arquitetura deve ter conhecimento de o que foi o movimento moderno no urbanismo e hoje, né, essa tendência, o mainstream de urbanismo que se chama novo urbanismo. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma apresentação breve sobre o que é cada um deles para deixar todo mundo que também não é do urbanismo a par do tema. E então a proposta é basicamente relacionar o que o novo urbanismo para mim tem a ver com o modernismo, né? Apesar de serem pontos de vista completamente opostos em relação ao direcionamento da cidade. Eu acho que nos fundamentos, na maneira de pensar, tem muitas semelhanças. Então, o modernismo foi basicamente uma corrente cultural, artística, né, filosófica do início do século passado, que depois da Revolução Industrial olhava para o futuro, né, desenvolvimento, e tinha uma certa pretensão de sabedoria e de controle do mundo, né? A ideia de que com um bom grupo de técnicos se faz qualquer coisa que se possa imaginar. Então, dois resultados emblemáticos desse pensamento foram a cadeira tulipa do arquiteto e designer finlandês Eero Saarinen e o plano piloto de Brasília. É interessante ver que esses dois desenhos são de 1957. Então, dá para ver que era exatamente esse o caminho na metade do século passado. E, apesar dos dois serem modernos, ou considerados parte do modernismo, o Saarinen ele trabalhava com elementos estáticos, né? Metal, plástico, madeira, tecido, estofado. São coisas que ele tinha a capacidade de moldar e desenhar e planejar até os mínimos detalhes e realmente produzir um objeto
que até hoje é considerado um ícone universal no design. Mas Lúcio Costa trabalhava com uma sociedade, né? Uma cidade é uma sociedade, uma sociedade. E, na verdade, os elementos da cidade não são, na verdade, concreto e vidro, como a gente pensa, mas são pessoas, né? E essas pessoas, elas mesmas interferem no seu meio, elas mudam o resultado original do que foi planejado e geram consequências não intencionais ao que foi desenhado. Eu acho que essa é a diferença fundamental assim, entre desenhar um objeto e desenhar uma cidade. Então, o Nassim Taleb, que é um economista que eu gosto muito, um cara excêntrico, considerado um dos gurus aí da economia contemporânea, ele é um especialista em complexidade, né? E a cidade, para mim, é um ambiente complexo e o estudo da cidade tem que ser abordado como se estivesse analisando um organismo complexo. E ele basicamente fala que a gente não deve abordar os problemas complexos da mesma forma que a gente aborda problemas complicados, como desenhar um móvel ou uma máquina, né? Problemas complicados precisam de planejamento. Agora, sistemas complexos, eles, na verdade, se beneficiam com imprevisibilidade, né? Como a natureza, por exemplo. A natureza é um organismo complexo, ela mesma se adapta constantemente às mudanças, ela reage às interferências que são feitas no sistema, e acho que qualquer organismo vivo pode ser considerado complexo. E organismos vivos, eles até precisam de choques para se tornarem mais fortes e para crescerem. A gente pensa como funciona nosso sistema imunológico, né, como funcionam vacinas, o desenvolvimento da musculatura, onde o tecido precisa ser rompido para depois crescer, ou até mesmo a ideia de que a melhor forma de registrar a informação é errando. Então, criando modelos para sociedades, na visão do Taleb, né, onde ele fala que a modernidade corresponde à extração sistemática do ser humano da sua ecologia de natureza aleatória. É uma época marcada pela racionalização, a ideia de que a sociedade é compreensível e que logo deve ser desenhada por humanos. Agora, quando a gente cria um modelo sobre um sistema complexo, a gente deixa muita coisa de fora, porque essa é justamente a ideia de um modelo. Só que o problema é que, quando a gente cria um modelo de um sistema complexo, quanto mais definido for esse modelo, quanto mais preciso ele for, ou detalhado, ou dá para dizer quanto mais planejado ele for, maior a chance e a escala das consequências não intencionais em relação a esse organismo complexo. Para resumir um pouco, né? Quanto maior o planejamento do sistema complexo, maiores as consequências não intencionais. Por quê? Porque a única coisa que a gente sabe desses organismos é que eles vão mudar. Eles vão se transformar com o tempo. E se a gente não cria uma forma de planejamento que entenda isso como assim, a única coisa que a gente consegue prever é que vai existir coisas imprevisíveis, se a gente fechar ele, aí os problemas vão se tornar maiores ainda. Engraçado é que Lúcio Costa, ele reconheceu isso, né? E eu não tenho certeza se essa frase é antes ou depois do Projeto de Brasília, acho que depois, de que a única coisa do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. Então, eu acho que o exemplo de Brasília é interessante, porque vocês, mais do que eu, sabem que Brasília é uma cidade planejada. Zonas para determinadas funções, as vias todas demarcadas, né? É um sistema que tentou enrijecer um organismo vivo, que é uma cidade, mas que
com certeza, à medida que foi sendo ocupada, teve uma série de desvios desse plano original, justamente pela necessidade, muitas vezes, né, de ocupação das pessoas do espaço. E, para mim, uma pessoa que não é de Brasília, é até interessante ver de fora que esse plano, ele não só já era rígido, como ele acabou se cristalizando, né? Eu sei que Brasília é tombada em vários níveis, municipal, federal, até mundial, como patrimônio histórico, e certas coisas que foram, talvez, equívocos na visão de muitas pessoas lá em 57, nunca mais vão poder ser adaptadas, né? Nunca mais vão poder ser transformadas. Que acho que vai contra a ideia de resiliência que um organismo complexo deve ter. Então, que tipo de consequências não intencionais, né? Essa imagem está bem configurada, né? Mas no meio ali tem um plano piloto, né? É uma foto do Google, vocês podem ver depois. E Brasília tinha sido planejado para mais ou menos 500 mil pessoas, e hoje tem, acho que, 2,6 ou 7 milhões de pessoas. E o que isso resultou, né? Muita gente aglomerada ao redor desse plano piloto, em cidade satélite, já que, enfim, não tem espaço suficiente nesse microcosmo do plano piloto para absorver todo mundo. Então, o que isso cria, na verdade, né? Um déficit habitacional artificial. Porque existe uma demanda por habitação, só que a oferta é restringida, né? É restrita dentro daquele plano piloto. Então, inclusive pesquisando um pouco sobre a história de Brasília para mim aqui, vi que em 1969, acho que poucos anos depois da inauguração da cidade, já tinha cerca de 80 mil pessoas morando em habitações informais, pode ser chamado de favelas, na região onde hoje é a Ceilândia. E então, para mim, é um pouco de um mito assim dizer que as cidades satélite tiveram problemas porque não tiveram planejamento. Elas foram, de certa forma, um subproduto de Brasília, que era uma cidade totalmente rígida. Essas pessoas basicamente estavam excluídas do plano piloto e resultavam a autoconstrução, a ocupação de territórios que, enfim, eram do governo ou não eram de ninguém, entre aspas, para sobreviver. E na Ceilândia, depois de enfim, tentar começar a criar essa comunidade de baixo para cima, né, o governo, o GDF na época, então, criou uma comissão de erradicação de favelas, com realocação forçada de todas aquelas pessoas em 17 mil novos lotes demarcados. Então, assim, e aqui é uma foto de satélite da Ceilândia hoje, né? Então, não precisa, acho que até um leigo olha para um traçado desses e vê que teve uma intenção, teve um desenho por trás disso, né? Essas coisas não acontecem ao acaso, organicamente. Além disso, né, seguindo a linha de planejamento modernista também do Le Corbusier, que olhava para frente, olhava para a tecnologia, via o automóvel como uma solução quase que universal para qualquer tipo de cidade. Dizer que o automóvel é uma nova invenção com grandes consequências para a grande cidade. Ele dizia que a cidade não está pronta para ele e que a cidade que dispõe de velocidade dispõe de sucesso. E os planos do Corbusier para as cidades antigas eram basicamente destruir tudo que existia e fazer grandes torres, né, com carros andando em alta velocidade entre elas. E, na verdade, isso por muito, muito tempo foi um certo consenso no meio urbanístico, né? Por mais que tivesse ciência ou técnica em cima desses planos. E
E a gente sabe que, assim, no plano piloto do Lúcio Costa, ele fala no pedestre, né? Ele fala em algumas intenções. O pedestre vai ter acessibilidade a tal coisa, outra. Mas a gente sabe que, na prática, a vida do pedestre é muito complicada em Brasília. O pouco que eu andei pela cidade, eu vi que atravessar ali a esplanada não é uma tarefa fácil para qualquer um. E essa história assim, de tudo ser muito distante, né, dificulta não só o pedestre, né, porque, na verdade, o que é transporte coletivo? O pedestre é o que usa o transporte coletivo. Então, é muito difícil ter um transporte coletivo eficiente se tu tem uma cidade que é ruim para o pedestre ao mesmo tempo. E para bicicletas, a mesma coisa, né? Eles estavam me contando que fizeram ciclovias pela cidade, mas assim, não é só fazer ciclovia que do nada vai sair um monte de gente andando de bicicleta. A forma urbana é muito importante para ver se as coisas podem ser mais próximas ou mais acessíveis, e não só a forma como os usos, né, ter o comércio próximo da habitação, uma coisa assim, que hoje é a corrente vigente de urbanismo. E, bom, mesmo com 6 faixas de cada lado, Brasília ainda tem trânsito, né, e quanto mais se cresce essas cidades satélites, e elas vão crescer, pior vai ficar esse trânsito. E a gente sabe que aumentar essas vias não é uma solução, já que só incentiva que se traga mais automóveis, né? E o difícil é isso, né? O desafio que eu vejo é isso, é como que uma cidade que está cristalizada, que está rígida, vai conseguir vencer esse desafio, né? O plano piloto é o centro das atenções da cidade, tem esse deslocamento da periferia para o centro, e não é permitido morar, né? A densidade é muito baixa, a densidade habitacional no plano piloto. Não é permitido que essas pessoas da periferia morem ou construam novas habitações no centro para justamente tornar esses deslocamentos mais próximos. Então, não só o carro, né, mas qualquer tecnologia, eu acho, pode eventualmente mudar completamente a forma como a cidade é organizada, né? Ao desenhar planos para edifícios de 6, 7 andares, que era comum na Europa de, sei lá, 200, 300 anos atrás, assim, seria inimaginável ver que o elevador e o concreto armado juntos possibilitariam prédios de 100 andares, assim, de 20, num espaço de tempo de 20 anos, né? E muitas cidades começaram a se verticalizar por causa disso. Mas isso também não significa que uma cidade tem que ser desenhada especificamente para atender aquela tecnologia. Bom, agora que a gente vai fazer arranha-céu, tudo vai ser arranha-céu. Não. Ela tem que estar pronta para absorver essas tecnologias novas, sem prejudicar o que ela já tinha, né? E, basicamente, colher os benefícios dessas tecnologias. O que a gente vê hoje, né? Eu vejo muita coisa surgindo que podem ter transformações radicais nas cidades, né? Então, aqui tem carros autônomos, né, carros dirigindo sozinhos, junto com aplicativos de carona ou chamada de veículos. Dentro de poucos anos, a gente pode ver veículos se transformando em ambientes móveis, né? Acho que vai perder um pouco essa noção de o que é um carro, o que é se transportar. E outras coisas, né? Energia limpa, fazendas urbanas, né? Fazendas verticais. Singapura já estão construindo prédios de 20, 30 andares só para produção de alimentos no meio da cidade, para diminuir o deslocamento no transporte. Drones de transporte de mercadorias, né? Bicicletas inteligentes. Eu acho que são um conjunto de coisas que a gente não pode ignorar e que só tende a aumentar, né? A inovação cresce exponencialmente. 10 anos atrás, a gente não sabia o que era um smartphone, hoje é uma coisa mais natural do mundo. Mas essas são coisas que a gente já
já existem, né? Que a gente já vê um certo horizonte, a gente consegue prever algumas consequências, mas o que realmente pode transformar ainda a cidade são as coisas que a gente não vê, né? São as coisas que a gente nem consegue imaginar que vão existir daqui a 20 anos, que, quem sabe, né, pode ser tão transformador como o elevador e o concreto armado. Então, o que é o novo urbanismo? E por que ele pode se transformar o novo modernismo, que eu chamo? Eu diria que um dos marcos para o surgimento do novo urbanismo foi a publicação desse livro, Morte e Vida das Grandes Cidades. Quem não leu, faz arquitetura, eu acho que tem que ler. Quem não faz arquitetura, acho que tem que ler também. E é da escritora, ela era jornalista, Jane Jacobs, e depois ela foi, enfim, basicamente se tornou uma urbanista por experiência própria. E ela começa o livro com a seguinte frase: este livro é um ataque aos fundamentos do planejamento urbano e de urbanização ora vigentes. Né? E ela basicamente denunciava as políticas modernistas, essas de desenvolvimento forçado de bairros, né, de reurbanização, de destruir um bairro histórico inteiro e construir de novo, de passar grandes rodovias e viadutos pelo meio de centros urbanos, que não fazia o menor sentido. Né? E ela via, eu acho que o trabalho e o que foi marcante dela foi identificar coisas meio óbvias na cidade, né? Os benefícios que as pessoas provavelmente na época nem se davam conta que eram benefícios, né? De poder sair de casa a pé, passar na padaria, comprar um pãozinho, passar na farmácia e ir para o trabalho de bicicleta, né? Que é uma coisa normal no mundo inteiro, mas que de repente a ciência por trás do urbanismo o carro e as rodovias começou a ver isso como uma coisa ruim. Então, são esses benefícios que a Jacobs identificou no Morte e Vida das Grandes Cidades, que foram adotadas pelo novo urbanismo, ao meu entender. Se alguém discordar, acho que pode comentar depois. Mas é basicamente bairros com diversidade de uso de população, né, comunidades desenhadas para o pedestre e para o transporte coletivo, assim como para o carro, né, como um meio, como também uma opção. Cidades devem ser moldadas por espaços públicos fisicamente definidos e instituições comunitárias, e espaços urbanos devem ser enquadrados por uma arquitetura e paisagismo que celebrem a história local, o clima, a ecologia e a prática construtiva. Essas diretrizes eu tirei do Charter of the New Urbanism, que é uma das organizações assim, globais de novo urbanismo, e que justamente agrupam, né, as características das cidades orgânicas, das cidades antigas nessa listagem. E quando a gente então começa a observar as cidades antigas, né, a gente vê que elas se assemelham muito às diretrizes do novo urbanismo, justamente. Né? O novo urbanismo se espelha nessas qualidades antigas. A gente olha essa foto de Manhattan, em 1900, a Mulberry Street. Tem usos mistos de atividades, né? A habitação com comércio no térreo, tem múltiplas formas de meios de transporte, comércio na rua, interação, muitos pedestres, caminhabilidade, né? Não tem aqueles infames recuos de ajardinamento que a gente vê pelo resto das capitais brasileiras hoje, por exemplo. Mas a gente olha para isso e pensa, quem foi o urbanista que planejou isso? Teve uma série de diretrizes que a cidade seguiu para, bom, vamos fazer usos mistos e incentivar o pedestre. Não existia isso em Manhattan em 1900. Não existia, né, o novo urbanismo propriamente dito. E também pouco é dito, né, mas grande parte das cidades europeias antigas também cresceram dessa forma. Diversos bairros de Londres, né, inclusive West End, Nottingham, eles foram construídos incrementalmente, né, por empreendedores privados, inclusive com a parte de infraestrutura viária, iluminação, esgoto, e as construções eram anexadas e adicionadas aos poucos no tecido existente,
sem um grande plano estruturador que incentivava um certo grupo de pedestres ou um certo meio de transporte. E o que a gente vê como resultado são as cidades que a gente estuda, as cidades europeias que a gente tem como referência através do novo urbanismo. Então, por mais que seja uma mudança de paradigma importante do modernismo para o novo urbanismo, eu vejo uma certa tentativa de imitar o resultado natural do desenvolvimento de uma cidade através de um plano artificial, que me remete um pouco à história do culto à carga. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas durante a Segunda Guerra Mundial, uma série de ilhas do Pacífico que eram habitadas por povos indígenas meio primitivos, assim, serviram como bases militares que eram consideradas estratégicas, né, militarmente para alguns países. Estados Unidos, em muitos casos. E os povos que moravam nessas ilhas, eles foram expostos a muita tecnologia de noite para o dia. Eles entravam com aviões, eles traziam suprimentos, eles tinham rádios, armas, né? E quando acabou a guerra, de repente tudo aquilo sumiu. E aqueles povos ficaram olhando para aquela tecnologia e lembrando daquela tecnologia e pensando, bom, como é que aquilo veio parar aqui? Então, esses povos começaram a construir réplicas daquelas estruturas ou daqueles equipamentos que os militares traziam para as ilhas, como aviões feitos de madeira ou fones de ouvido com cascas de coco, na esperança de que os suprimentos começassem a aparecer na ilha a partir do que eles fizessem. Né? E, assim, de certa forma, o novo modernismo tem uma mentalidade parecida. Né? Bom, é só a gente dizer, não, tem que ter usos mistos aqui, a gente tem que planejar para o pedestre ali, e a gente vai a gente vai induzir a organicidade da cidade. Né? Então, acho que é nesse sentido que os fundamentos do pensamento do novo urbanismo se assemelham ao modernismo. E eu até não sei se isso não está relacionado com o fato de que o estudo de urbanismo está sempre ligado a uma faculdade de arquitetura e design, né, que aborda problemas de concreto, vidro, aço, onde a manipulação do objeto é física e, de repente, encara um novo problema com a mesma forma de abordagem, né, como se fosse um desenho, como se fosse uma coisa que tivesse total controle de quem está por trás da prancheta. Posso falar uma coisa, pessoal? Claro. Pessoal, quem tiver dúvidas ou e quiser escrever para o final, para o momento final, levanta a mão que aí eu pego o papel, ok? Então, que tipo de consequências não intencionais podem surgir a partir disso? E como que pensam os urbanistas mais fundadores, né, do novo urbanismo? Então, Andreas Duane é um dos criadores, aspas, do novo urbanismo. Ele fez o projeto Seaside, na Flórida, que é um dos projetos emblemáticos, eu diria, do novo urbanismo. Ele fala o seguinte, ele dá a seguinte resposta numa entrevista: enquanto a democracia faz bem a maioria das coisas, eu acho que a gente tem que confrontar o fato de que não gera as melhores cidades. E as cidades de excelência foram top-down, ou seja, de cima para baixo, né, com um planejamento mais autoritário. Você sabe, Paris e Roma, o grid de Manhattan, o que elas teriam sido se não fossem algumas coisas top-down? Todo proprietário teria feito um loteamento. E aí ele já tem uma concepção errada, né, de como desenvolver as cidades antigas. Aí ele termina. Essa ideia de que você pode fazer o que quiser com a sua terra é muito democrática,
mas o resultado é muito questionável. Então a gente vê que os proponentes dessa forma de planejamento querem controle, né? Querem autoridade. Não é assim, por mais que diga assim, bom, e esse cara vem de consultoria em novo urbanismo. Por mais que se diga, não, a gente vai valorizar o pedestre, a gente vai valorizar o trânsito de bicicletas, a forma de abordar o problema continua sendo muito semelhante ao que era o modernismo no passado. Bom, vamos olhar para Seaside. Para ele, isso é uma cidade. Eu olho para essa foto, parece um condomínio. Não sei o que vocês acham. E quando a gente para pensar em, por exemplo, diversidade, né? Uma cidade como essa não parece ter muita diversidade. Não parece ter a capacidade de receber gente nova o tempo inteiro, que é, para mim, uma das coisas que mais gera diversidade num ambiente urbano. Né? E qual é a capacidade de transformação dessa cidade? Né? Não sei, eu acho muito limitado. Eu acho que, mesmo numa cidade como Seaside, onde se pensou em usos mistos, né, eu acho que a pergunta é a seguinte: qual que é a medida certa de uso misto? Quanto por cento de residência para comércio é o ideal? Existe um ideal? Qual bairro vai ter mais lojas? Né? Ou pode existir um bairro que seja só residencial, se as pessoas quiserem? Não sei, é o papel do planejador decidir isso, e aonde vão ser esses bairros. É difícil, né? É difícil começar a pensar nisso. Na prática, né? Quem é que decide numa cidade orgânica, assim, numa cidade, para mim, uma cidade de verdade? Né? São os próprios moradores e os potenciais moradores. As pessoas estão entrando, né, trabalhando nessa cidade, estudando, gerando negócios, indo para lojas, indo para feiras de música, de alimentos, não sei. Essas pessoas interagindo entre si vão gerar, né, o que a gente chama oferta e demanda, para que seja construído um equilíbrio na medida desses usos. Então, imagina um determinado bairro, um Seaside, que está legislado como uso misto, mas, por algum motivo, só tem demanda para uso residencial. As pessoas, do jeito que a cidade estava configurada, as lojas ali não deu certo. O que vai acontecer com essas lojas? Vão ficar vazias, ou alguém vai ocupar aquilo para morar ilegalmente. É mais ou menos isso que acontece na prática. Resumindo, né, legislar a abertura de um bar não faz que pessoas surjam naquele espaço para tomar cerveja. Tem que ter demanda e isso é resultado de uma série de outros fatores. Né, o que vai gerar atratividade de um determinado uso num determinado espaço da cidade. Eu acho que Copenhague, que é a cidade que eu mostrei antes. Cadê Copenhague? Copenhague também é uma cidade que é, de certa forma, uma referência para o novo urbanismo, mas também não é uma cidade que tem diversidade, ao meu ver. Né? É uma das cidades com o mercado imobiliário mais caro do mundo. Ela limita severamente a construção de novas edificações, tem um déficit habitacional enorme para imigrantes, e ela está situada num país que é a Dinamarca, que é um dos países mais difíceis de se tornar cidadão para uma pessoa que entra de fora. Né? Então, ela perde a diversidade, né? Ela perde o aspecto dinâmico e vivo de uma cidade mais orgânica. Então, que tipo de abordagem pode se ter? Né? Assim, pensando em outros jeitos de pensar a cidade. Para sistemas complexos, quanto mais simples a regra, melhor. Eu trouxe o exemplo da favela. Né? Favela
vocês já devem ter ouvido, o morador que tem uma habitação na favela, ele pode vender a laje para o vizinho de cima, e eles resolvem disputas em comunidade, entre vizinhos, né? Muitas vezes convocando um árbitro informal como terceiro. E o único problema desse sistema é que ele está excluído do mundo formal. Né? Então, muita gente olha para a favela com preconceito, eu acho. Acho que tem muito preconceito sobre a favela. Mas são comunidades já sedimentadas em muitas cidades, né? E eu vejo que o principal problema é a falta de infraestrutura e a qualidade, justamente a qualidade das edificações, justamente porque eles não são donos das suas casas. Né? Eles não têm direito de propriedade sobre seja a sua casa, o seu comércio. Essas terras normalmente são terras públicas, em 80% ou 90% dos casos, e estão sempre à mercê do risco de serem removidos, que é algo que está acontecendo em várias cidades brasileiras por motivo da Copa do Mundo. Então, trazendo o comparativo, né? Isso é Siena, na Itália. A gente vê que a forma urbana é muito parecida e é justamente isso que muda, é a qualidade da edificação. E é uma cidade antiga que cresceu de forma orgânica, que todo mundo acha lindo, maravilhoso, né? Por que outras cidades não podem ser assim? O único problema que eu vejo em Siena é que, inclusive muitas cidades da Itália hoje, né, é que elas gradualmente estão perdendo a sua função como cidade propriamente dita. Né? Elas estão perdendo as suas funções originais de comércio, de polos de atração de gente para fins de comércio e habitação, e estão se tornando basicamente espaços de contemplação da humanidade. Né? São espaços preservados, interessantíssimos, mas que também foram congelados, né? Na forma de tombamentos históricos. Então, nessa mesma linha, né? Planejamento minimalista. Eu vejo vários projetos de incentivo a modais de trânsito, transporte coletivo, bicicletas, criando faixas exclusivas, desenhos ultra complexos e debates sobre se a faixa tem que ficar do lado esquerdo, do lado direito, qual é o tamanho da faixa. Né? E eu penso, bom, tem alternativas muito interessantes a isso, que é, por exemplo, os espaços compartilhados. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas espaços compartilhados, ou em inglês shared spaces, é uma diretriz de planejamento de trânsito que basicamente elimina a diferenciação entre calçada e rua, elimina praticamente todas as sinalizações de trânsito, faróis, fios, né, meios-fio, canteiros de delimitação viária, e tem basicamente a seguinte regra, que o menor tem uma prioridade sobre o maior. Pronto. Usando o mesmo espaço. E as cidades que implementaram esse tipo de regra, tem várias na Europa, algumas na Nova Zelândia, que tiveram, assim, quase que automático, melhoria no trânsito e diminuição dos acidentes. Porque o que acontece? Quando não tem uma regra dizendo, por exemplo, que um carro pode trafegar a 60 km por hora numa via onde o motorista não precisa prestar atenção com mais nada e ele tem a preferência, esse motorista vai dirigir com muita pouca atenção. Né? E todo mundo, né? Vocês aqui em Brasília, o pessoal no celular, às vezes mandando mensagem enquanto dirige. Agora, se tem alguém que pode atravessar na frente uma bicicleta a qualquer momento, certamente, para evitar um acidente, para evitar multas, essa pessoa vai diminuir a velocidade e andar com mais cautela o tempo inteiro. E é justamente isso que aconteceu nos momentos onde isso foi implementado.
O que eu acho interessante também é a taxa de congestão, ou pedágio urbano, né? Quanto mais usa a rua, mais a pessoa paga. Tem essa história de IPVA aí tem... Ninguém sabe direito para onde vai o imposto, da onde, sabe, quem é que está pagando o quê. É um imposto do combustível que vai para o governo, depois volta para a cidade. Não, algumas cidades, Estocolmo, Singapura, já implementaram projetos onde basicamente os carros são marcados com chipzinho e tem sensores pela cidade que basicamente monitoram por onde a pessoa anda e está usando a infraestrutura efetivamente, está pagando mais. É um custo que, no caso de Brasília, por exemplo, né, é uma infraestrutura viária gratuita, entre aspas, para o usuário final. E não tem uma diferenciação, assim, bom, se eu deixo o carro na garagem, não estou usando a rua, eu vou estar pagando impostos, no caso. É a mesma coisa que uma pessoa que anda de carro o dia inteiro, gerando trânsito, gerando poluição na cidade. Então, também uma regra muito simples, que pode gerar uma otimização do uso da infraestrutura rapidamente. O grid de Manhattan, né, aquele Andreas Duane falou, bom, Manhattan teve um planejamento top-down, autoritário. Bom, de 1800 até, sei lá, 1950, era o grid e pronto. É um grid viário, compra o terreno, os limites de altura em Nova York eram imensos, né, tipo, pelos resultados das edificações que tem lá. E o resultado, para mim, é muito interessante, porque se a gente for ver na prática, de forma pragmática, Nova York é a cidade mais verde nos Estados Unidos, né, onde os cidadãos menos consomem, menos emitem CO2, menos emitem poluentes. É a cidade mais fácil de caminhar dos Estados Unidos e muito mais fácil de caminhar do que qualquer cidade brasileira, fora algumas regiões do Rio de Janeiro, que eu vou mostrar depois. Ela produz densidade suficiente para ter uma rede de transporte de massa, que é o metrô, que faz sentido, econômico inclusive, né, para transportar toda essa gente em pouco espaço, e não assim, bom, vamos gastar a mesma coisa que se gasta para fazer uma linha em Manhattan, numa cidade brasileira, que tem um terço, um quarto, um quinto da densidade demográfica, né, que vai gerar uma série de ineficiências na construção desse sistema de transporte de massa. E, por fim, o que eu chamo de planejamento humilde, né? O urbanista, ao encarar a cidade, ele tem que ter a noção de que a informação dispersa, descentralizada, né, nas ações que todo mundo faz, na construção da cidade, nas decisões que tomam sobre a cidade, é maior do que a que o urbanista tem. O urbanista é uma pessoa só, por mais técnico que ele seja. E essa foto é de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? E tem uma frase do historiador Maurício de Abreu, que diz o seguinte, que a prefeitura municipal, devido a grandes pressões imobiliárias, liberou o gabarito dos prédios de Copacabana. Assiste-se assim, a partir de 1946, o boom imobiliário de Copacabana, com a substituição rápida e quase total das edificações construídas na primeira fase de ocupação do bairro. Então, pode haver, assim, pode ter tido algumas particularidades na ocupação de Copacabana, que eu desconheço de como isso foi aprovado, enfim. Mas pressões imobiliárias, para mim, é déficit de moradia. Né? Pessoas que não têm um lugar para morar. E Copacabana, naquela época, não tinha muitas regras em relação à densidade e ao tamanho dos apartamentos. Né? Então, o que isso resultou? Provavelmente um dos bairros mais densos, formais, do mundo. Se não me engano, tem 40 mil habitantes por quilômetro quadrado. Fazer uma proporção, assim, Manhattan tem 27 mil. Por quê? Porque ainda tem apartamentos pequenos. E, para mim, Copacabana
é um dos bairros mais caminháveis do Brasil e é um dos que tem mais diversidade, né? Assim, pega no mesmo edifício, tem rico, pobre, artista, prostituta, banqueiro, tem de tudo, assim, é tudo meio que uma selva, né? Acho que todo mundo que já morou em Copacabana diz isso, quem vai para lá, assim, quem vai para o Rio hoje, estudantes, coisas assim, que vão aproveitar o Rio de Janeiro, qual que é o bairro mais acessível da Zona Sul? Copacabana, né? Por quê? Porque tem muito mais oferta para atender uma grande demanda de pessoas que está na Zona Sul. Então, eu acho que é um exemplo interessante também que a gente tem no Brasil. E, então, para terminar, né, só para concluir dizendo que a evolução urbana é um processo descentralizado e imprevisível. Aquele bar ou aquela galeria que atrai um determinado público vai atrair outros bares, outras galerias, pessoas diferentes, novos serviços para atender essas pessoas diferentes, né? E vão transformar isso numa área de boemia ou ativação cultural da cidade. E isso pode ser qualquer situação, né? Uma empresa se muda para um bairro, pode ser uma startup, pode ser uma coisa pequena, mas eles fazem decisões certas, crescem, tem mais demanda para ter área comercial naquele espaço, ao mesmo tempo vai atrair mais gente para morar lá. E como é que a gente consegue prever isso? Como é que a gente consegue dizer, não, aqui vai ter uma startup que vai fazer sucesso, logo tem que ter X% de habitações daqui a 10 anos? Impossível, né? E, então, essa é Jane Jacobs, né, autora do Morte e Vida, que tem essa passagem que eu gosto muito do livro, que diz o seguinte, que encarar a cidade, ou mesmo um bairro, como se fosse um problema arquitetônico mais amplo, passível de adquirir ordem por meio de sua transformação numa obra de arte disciplinada, é cometer o erro de tentar substituir a vida pela arte. O resultado de uma confusão tão profunda entre arte e vida, que não é nem arte nem vida, é taxidermia. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e vamos fazer perguntas. Obrigado, Ling. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai priorizar as perguntas que foram escritas e aí depois a gente abre o tempo, acho que são 6 e pouquinho agora, a gente pode até 6h40, por aí, 7 horas, a gente tem o horário aqui até 7 horas, tá? Aí, bom, aí você lê, aí são 4 perguntinhas só que foram escritas e depois a gente abre para as perguntas faladas. Boa tarde para quem chegou depois. Então, por favor, mandem as perguntas escritas. Gostei muito da palestra, acho que também gostaram. Primeira pergunta. Quanto à transição para um modelo de urbanismo mais orgânico, deve-se apenas revogar as regulações ou haveriam preocupações e diretrizes a se levarem em consideração? É necessário planejar o desplanejamento? Acho que sim. Acho que sim, é como eu falei, né? Acho importante, principalmente se a gente vê casos de urbanização rápida, que se tenha uma forma de resolução de conflitos eficiente, né? Porque quando a gente pensa em inovação e transformação rápida, é muito difícil de ter mudanças legislativas que acompanhem essas transformações muito rapidamente, né? Então, eu vejo como, assim, talvez tentar criar formas de resolução de conflitos mais eficientes do que legislações que descrevam exatamente como tudo tem que ser. E eu acho que pensar em regras simples, né? Assim, a taxa de congestão, por exemplo, é um desses exemplos. Mitiga uma série de externalidades, independente do modal de transporte que a gente esteja lidando. Tudo bem, o cara vai
ter um veículo médio, maior, ou mais ou menos poluente, essa taxa pode ser variada sem construção de nenhum tipo de infraestrutura ou de pré-determinação legal de o que pode ou não pode ser feito. Próxima. Nos dias de hoje, onde os territórios já têm dono, como promover uma cidade com livre desenvolvimento? Essa é a primeira. Segunda pergunta. Brasília tem solução? Pergunta maldosa. Eu ia perguntar isso, mas obrigado por ter inscrito. Tá. A primeira é onde todos os territórios têm dono, né? Tem alguns grupos que buscam alternativas a isso, inclusive. Eu tive contato com uma organização bem ousada, eu diria, que pretende criar cidades em alto mar, onde, teoricamente, não existe um dono. Bom, isso é mais como uma curiosidade, claro, não é, digamos, uma solução para cidades em terra. Mas, como a pergunta foi essa, Águas Internacionais não tem um proprietário específico, né, e essa organização basicamente visa permitir a criação de milhares de novas cidades para que se teste modelos diferentes, tanto de sociedade como urbanos, de produção de elementos do mar, e é bem interessante. Agora, onde os territórios têm dono, aí é uma questão mais difícil, mas eu diria que pode ser um experimento interessante, né? Porque um país, que nem o Brasil até, né? tem uma série de territórios não habitados e não produtivos, que são, às vezes, de proprietários privados, às vezes do governo. E essas áreas até poderiam ser, claro, através de uma determinada política pública, um espaço de experimentação urbano. Agora, talvez diferente de Brasília, não, uma coisa incremental e não assim, bom, vamos desenhar tudo como tem que ser desenhado. Brasília tem solução que vocês vão ter que me responder aí. Então, o comentário que eu ia fazer é o seguinte: aqui em Brasília, e acho que a maior parte das cidades, todas, não, a maior parte não, todas, né? A atividade de transporte urbano não é livre, né? Sim. Tem que ter algum tipo de permissão estatal para realizar, seja uma empresa de ônibus, seja... Quando você está no ponto, geralmente tem um cara que passa um carro, tal, isso é irregular, né? Você não acha que dá liberdade econômica para as pessoas oferecerem serviços de transporte, talvez não fosse uma maneira de, sem muito custo por parte, sem muito recurso público, você melhorar o transporte? Acho que esse pode ser um caminho, sim. A gente vê hoje várias startups de mobilidade, né? Você deve estar acompanhando coisas chamadas de táxi, compartilhamento de caronas, né? Eu acho que uma série de soluções de mobilidade já poderiam existir, inclusive, caso o sistema de transporte não fosse tão restrito a grupos de concessionários, né? Normalmente o modelo no Brasil é licitação ou licenças, por exemplo, para táxi, né? Então, basicamente, se a pessoa quiser dar uma carona e cobrar por isso, tem que ter uma licença especial que é limitada nas cidades. E isso, claro, que produz escassez, que é o que a gente estava falando antes, né? Muita demanda para pouca oferta de táxi. Existe mercado negro dessas licenças de táxi, muitas vezes, e inclusive vindo para a UNB, a gente estava conversando com um taxista que estava falando isso. Ele aluga a permissão de uma outra pessoa para poder usar o táxi, e ele, no caso, claro, era a favor de ter mais liberdade de táxi. Mas o que eu vejo no caso de Brasília, e que deve ser um grande problema aqui, é que, assim, quanto mais rígidas as formas de planejamento, né, mais as mudanças que vão acontecer na cidade, e que às vezes têm que acontecer na cidade,
vão ser através de corrupção e vão executá-las, por serem através de corrupção. Eu perguntei, né, para o pessoal do grupo, como é que tem prédios novos em Brasília se o plano piloto existe há 50 anos, 60 anos, né? E certamente já teriam construído ali, muito tempo atrás, nesse espaço que vale para todo mundo. Não, nesse bairro tal regra, nesse bairro tal regra, e dependendo de quem for eleito, isso pode mudar, né? Então eu vejo que quanto mais isso fica restrito, menos pode existir o que chama de mercado competitivo, né? E não existe um mercado eficiente imobiliário que não seja competitivo. Então, ele vai tender sempre para um mercado corrupto, que é o que a gente vê em muitos casos de mercado imobiliário hoje. Próxima. Em Brasília, há os caminhos oficiais de calçadas de concreto, mas quase sempre surgem trilhos através da grama, geralmente em linha reta. É disso qual você fala quando se refere ao planejamento para pedestres? Acho que esse é um exemplo ótimo, né, de como o espaço é usado pelas pessoas. Quais são os caminhos que as pessoas vão preferir? É onde a gente coloca a calçada ou é o caminho mais curto? Então, acho que o exemplo é excelente. Essa daqui que está escrita aqui é das duas. Não sei quem fez, mas você falou com... Brasília deveria desistir dos tombamentos? Pergunta capciosa. Pois é, estou aqui na UNB ainda, né? Não sei se eu vou sair vivo, dependendo do que eu responder. Qual que vale, né, numa cidade, eu acho? Acho que é importante colocar algumas coisas na balança, né? Eu vejo que grande do valor de Brasília está no simbolismo do espaço, né? Ela foi pensada para passar uma série de mensagens em relação ao governo, em relação ao povo, né? A importância ou não de determinadas edificações, que é muito interessante. E tem pessoas que gostam desse simbolismo, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não estão nem aí. Agora tem um resultado pragmático em relação a isso, né? Que é, por exemplo, déficit habitacional ou distância no deslocamento de pessoas num ambiente urbano, né? Ou dificuldade de mobilidade de pedestres, que se continuar com a mesma forma urbana, nunca vai ter essa facilidade de mobilidade de pedestres, por exemplo, ou de ciclistas, que se deseja. Porque é uma questão de esforço físico que uma pessoa tem que fazer, não só físico, né, como mental, porque o caminho entre as atividades, às vezes, é só um gramado meio esquisito, assim, que não tem nada acontecendo ao redor, onde, às vezes, o caminho numa cidade, num ambiente urbano, sei lá, Manhattan, uma cidade europeia, antiga, pode caminhar muito mais e nem perceber que está caminhando tanto, porque tem várias coisas acontecendo, vai descobrindo coisas no meio do caminho, né? Então, eu acho que essa balança, bom, cada um tem um conjunto de preferências pessoais, né, em relação a essa balança. Eu tenho as minhas e acho que cada um pode tomar ter uma opinião própria em relação a isso. Posso abrir um país aqui? Claro. Qual que seria a sua opinião pessoal em relação a isso? Olha, bem político assim, né? Bem político. Não sendo político, qual a sua opinião pessoal sobre esse assunto? Não, assim, eu sou um cara que, assim, bem sincero, eu não sou muito nacionalista. Eu não sou um cara muito nacionalista. E me parece que para muita gente que mora em Brasília seria melhor se esses tombamentos fossem removidos. Eu sou de Porto Alegre, né? Eu moro em São Paulo hoje. Se a cidade muda, assim,
a indignação nacional em relação a isso, ou mundial, é aquela coisa de, ah, que droga, vou dar um share aqui no Facebook. Não gostei disso aí. Tipo, não vai mudar a minha vida. Sendo bem prático, não vai mudar a minha vida. Agora, o cara que mora, tem que ficar, sei lá, 2 horas preso num ônibus, sei lá onde, para vir até o plano piloto, a vida desse cara muda. Então, eu acho que eu preferiria que se transformasse mais a cidade de Brasília, né, que se abrisse mão de tombamentos para melhorar a vida das pessoas. A sua opinião é compartilhada aqui. O B também não é. Olha só. Ele ficou bom. Eu não sei. Quando eu ouvi barulho, eu fiquei com medo. Eu ia sair, brincadeira. Se há falta de infraestrutura nas favelas, o que seria uma solução viável? Como resolver o problema de falta de infraestrutura nas favelas? As favelas, eu acho que eu tenho uma apresentação no YouTube, inclusive, só sobre favelas. Mas eu vou por uma solução que um dos caras que mais elaborou isso foi um economista chamado Hernando de Soto, que ele sugere que se entregue título de propriedade, regularização fundiária, basicamente. Título de propriedade aos moradores das favelas, criando marcos temporais, né, para não ter um êxodo de uma favela em relação a outra quando esse título de propriedade for concedido, para que o próprio morador possa decidir em relação ao que já deveria ser dele. Comunidades, no Rio de Janeiro tem favelas de quase quanto tempo? 90 anos, alguma coisa assim, ou da Providência. As primeiras foram quem lutou em Canudos, né? Uma das primeiras Foi na guerra do Paraguai. Muito são do tempo. século XIX. Muito tempo. Só que as pessoas, por simplesmente terem a casa delas aqui e não naquela outra, no outro lado da linha invisível, não é delas. Né? Por quê? Então vamos aceitar as favelas como bairros, né? Entregar títulos de propriedade e elas decidem. Né? E quando isso acontece, automaticamente se tem uma preocupação maior dos próprios moradores em trazer investimento de infraestrutura para as suas comunidades, né? E existe investimento, inclusive, de quem tem de fora, porque sabe que tem segurança legal, jurídica, né, de comprar uma determinada propriedade e fazer alguma coisa diferente. As alternativas de construção de infraestrutura de favelas no Brasil, eu vejo que em muitos casos foi feito as coxas, assim, não sei se falam sobre as coxas. Uma infraestrutura que é assim, aquela regularização fundiária que é feita basicamente no papel, se constrói uma infraestrutura horrível para poder cobrar imposto, né, de quem mora ali. Enfim, quem mora na favela muitas vezes desvia, né, a realização de esgoto, de luz, coisas assim. E o governo faz isso muitas vezes como uma medida política para arrecadar imposto e não efetivamente para melhorar a vida daquelas pessoas. Né? Então é uma outra forma, assim, que é um desafio político muitas vezes. Tem uma pergunta lá? Só uma coisa ainda nesse assunto das favelas. Uma vez, eu e meu pai, a gente parou para fazer as contas. Assim, se você comprar a favela da Rocinha, você dá 50 mil para cada família comprar aquilo ali, considerando o metro quadrado da região, ainda daria para ter um enorme lucro. Qualquer empreendedor bilionário que chegar lá conseguiria resolver o problema rapidinho. Na verdade, assim, as favelas hoje, principalmente as do Rio de Janeiro, são muito valorizadas. Assim, vai lá na Rocinha ou no Cantagalo, um barraquinho assim, não dá nada às vezes, 200 mil reais. Assim,
Eu não sei exatamente como chega nesses valores, mas é uma questão de oferta e demanda. E eu sei que a titularização de propriedade que eles têm é interna da favela. Né? Eles têm um registro, como se fosse um registro de imóveis pequenininho junto onde eles recebem as cartas, onde tem o organizador da comunidade. E eles têm ali as transações, quem morou antes naquela favela, como foi pago e tal. Existe um mercado interno na favela. Mas, no momento que se titulariza a propriedade desses caras, de 200 mil vai para, não sei, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não sei. O cara que é favelado, recebe um título de propriedade formal do governo, se torna milionário de noite por dia, dependendo da localização dessa favela. E ainda tem a liberdade de escolher se ele vai continuar naquele espaço ou se ele prefere, bom, agora eu não preciso ficar aqui o resto da minha vida. Posso mudar de bairro, como nós podemos mudar de bairro com liberdade. Então, acho que é um jeito interessante assim, de resolver esse problema. Isso daqui também é muito boa, essa pergunta. Como construir um metrô ou grandes obras de infraestrutura sem planejamento top-down? O metrô de Nova York começou a ser construído por empreendedores privados, mas foi estatizado logo depois, por ser um bem público, considerado um bem público. E hoje existem vários não, né, mas alguns exemplos interessantes de grandes projetos de infraestrutura através da iniciativa privada, o que é bem interessante. Né? Normalmente são em áreas de alta demanda, né? Áreas de grande aglomeração, como Tóquio e Hong Kong. O metrô de Hong Kong é privado, ele tem parte do lucro dele em valorização imobiliária, então eles planejam a extensão de algumas linhas e compram terrenos ao longo delas, em cima das estações, né? O que a gente vê em São Paulo, por exemplo, é um terreno enorme, só tem uma estação de metrô, mas poderia ter outros usos nesse mesmo espaço. Né? Muitas vezes eles encontram formas de otimizar o aproveitamento desse espaço, onde o acesso à estação é na base de um edifício e o resto do terreno é usado para outra coisa. E no Japão é a mesma coisa, né? A mesma coisa não. No Japão tem um caso diferente, onde tem tanto linhas privadas como linhas públicas e várias empresas, tanto concessionárias como empresas governamentais, basicamente concorrendo entre si. Assim, é um dos casos onde existe, como a rede de metrô de Tóquio é uma das mais densas do mundo, né, acaba sendo um dos lugares onde mais existe essa concorrência entre operadores de metrô. Enfim, então, alguns exemplos para pesquisar. Ok, já que não tem mais perguntas escritas, a gente vai passar para as pessoas agora que quiserem falar. Tá? Eu vou sempre... tem mais um. Bom. Será que, com a formalização das favelas, não há o risco delas se descaracterizarem e surgirem os problemas que se veem nas cidades contemporâneas, como a segregação social e casas cada vez mais fechadas e isoladas? Tá, eu vou começar pelo problema. Então, onde é que vem esse problema? Eu tinha um pedaço, assim, eu tirei esse pedaço, mas basicamente falava um pouco da situação da cidade brasileira hoje. Né? Como é que a gente vê um edifício surgir isolado no terreno, onde todo mundo chega de carro e onde a base da edificação não tem nenhum outro tipo de uso? E como é que a gente vê cidades antigas, como, por exemplo, a foto de Manhattan que eu mostrei, tem um resultado totalmente diferente? Bom, primeiro, a gente sabe que a cidade, elas foram
ora planejadas, ora desfiguradas para incentivar o automóvel. Construção de viadutos, alargamento de ruas, se obriga hoje, em maioria das cidades brasileiras, um número de vagas mínimas de garagem para todos os novos empreendimentos. Então, um ciclista, anda de ônibus, não tem carro, não há opção, não tem uma vaga em muitos empreendimentos. Estabelecimentos comerciais também, né? A gente vê aqueles shoppings com edifícios garagem bizarros assim, no meio da cidade. Aquilo muitas vezes é determinado por lei e não por iniciativa do empreendedor. A gente vê legislações de restrição de usos, né? Então, bairros predominantemente residenciais que têm uma severa restrição a estabelecimentos comerciais e usos mistos, e vice-versa. A gente vê os recuos obrigatórios no terreno, né? É muito difícil a edificação ter proximidade com o pedestre, como a gente vê nos outros casos, porque isso é também uma determinação legal em grande maioria das cidades. Por que não tem comércio no térreo? Tem muito, pelo menos Porto Alegre e São Paulo, tem isso, como não há uma regra específica, acaba não sendo tão divulgado. Se o empreendedor construir só a portaria e as áreas comuns da edificação no térreo e deixar o resto livre, aquela área não conta como área construída para a prefeitura. Tá? Isso vai incentivar o construtor a fazer um edifício mais alto e vender uma unidade não no térreo, porque o térreo normalmente é mais desvalorizado. E já que as cidades todas já são planejadas para o carro, o comércio no térreo também teria pouco valor imobiliário. É difícil de alugar essa loja. Então, o térreo fica com essas coisas, tipo espaço gourmet, casa do bebê, algumas coisas assim, que o mercado imobiliário acaba inventando para ocupar essa área vazia do térreo. Então, o resultado final é um prédio de uso único, com um térreo vazio, numa cidade onde só transita carros e onde tem violência. A maioria desses prédios querem construir cercas para, enfim, acabar se isolando nessa situação bizarra que se criou, não através de uma coisa totalmente desplanejada e orgânica, mas através de uma série de regras que geraram esse resultado urbano final que a gente sabe que existe. Né? E indo para o outro lado, né? Manhattan, essas outras cidades antigas, Londres, não tem esse resultado. Né? E essa segregação muito menos se existe, né? Porque algum tipo de diferenciação, segregação, entre aspas, sempre pode existir, mas ela é muito menos aparente e, como no caso, enfim, até de Copacabana, existe muito mais diversidade e contato com a rua. Ok, se ninguém tiver uma pergunta escrita, eu vou passar para as perguntas faladas no microfone. Vou começar com a minha, tá? Fazer uma pergunta maldosa, tá? Você deu o exemplo do metrô de Hong Kong e do metrô de Nova York na sua origem. Se você fosse, eu não sei se é o governo de São Paulo ou a prefeitura que cuida da questão do metrô, né? Se você fosse o governo, acho que é CPTM, alguma coisa o governo do estado, né? Sim. Se você fosse o governador de São Paulo, então você privatizaria o metrô e abriria para quem quisesse, para empreendedores privados fazer os metrôs à vontade? Seria isso a sua resposta como governador? Agora estão colocando o governador de São Paulo. Olha, a tendência hoje em dia das empresas públicas que gerem os sistemas de metrô é justamente buscar formas para viabilizar mais esse tipo de projeto. Né? E elas passam a começar a se comportar um pouco mais como uma empresa do setor privado, querendo ou não. Né? Porque, enfim, metrô é uma coisa bem cara. Então, uma coisa que estão fazendo em São Paulo agora é justamente o adensamento por onde existe atendimento da rede de metrô. Né? Então, se eleva os índices construtivos
E isso, né, eles vendem, como é que chama? São Paulo. Controle onerosa, alguma coisa assim. Cada cidade tem um nome específico. Eles vendem índices construtivos para o mercado imobiliário, ganham dinheiro, né, e constroem as redes de metrô. Na prática, é muito semelhante. Tem uma lógica semelhante ao funcionamento do metrô de Hong Kong, né? Só que CPTM obrigatoriamente dá um prejuízo né, que tem que ser custeado com impostos, não pela forma com que elas estão trabalhando, mas pela questão de incentivos que tem na gestão pública, em qualquer setor, eu diria. São incentivos de eficiência diferente. Né? Muitos governos, inclusive, veem a eficiência no setor público como uma coisa ruim. Não sei. Mas eu acho que não seria uma ideia ruim, não. Dá tempo de mais uma. Pediu o Cauane. Cauane de economia, né? O pessoal aí atrás quer fazer uma pergunta pra alguém? Tem um rapaz ali. Então depois a gente. Vamos fazer duas. Então. Vamos fazer mais duas. Obrigado aí pela palestra. Eu achei que foi muito. Quando eu falo do meu conhecimento, que eu tenho da área e é bastante pouco, acho que você cobriu buracos que eu estava tentando desesperadamente cobrir. Foi muito instrutivo. Não sei se eu consegui, eu acho que eu consegui pegar assim com a parte principal, assim, que eu acho que foi mais icônico, foi quando você relacionou aquele modelo de urbanismo fechado, que você mostrou na foto, como se fosse grandes condomínios privados. Eu sinto que existe esse modelo de urbanismo que se fala, é extremamente elitista nesse sentido. Elitista no sentido negativo, no sentido exclusivo, no sentido de que o que poderia ser não é, e pessoas que poderiam estar lá não é, e aí tudo isso que você já falou de universidade, etc. E aí eu gostaria de pensar, não sei se é correto pensar, você pode desenvolver melhor que isso, mas, por exemplo, quando você olha os estados nórdicos da Europa, por exemplo, os estados nórdicos, e aí você percebe que você pode fazer essa comparação, no sentido de que são grandes condomínios privados. Você consegue perceber aquilo que é extremamente elitista, por exemplo. Não sei, Dinamarca, que tem um terço da população de São Paulo, muito vista aí por vários como o grande ícone de como funciona o modelo. Enfim, o modelo de Marquês deveria ser copiado por todo o resto do mundo. E aí você percebe que aquilo é um país, como você já falou, são países nórdicos são países extremamente exclusivistas nesse sentido. Então, você tem uma população que está ali é estagnante, e você tem um monte de barreiras para várias migrações, vários movimentos populacionais, e como um todo, parece que aquilo se retroalimenta, excluindo, funcionando dessa forma. Então, eu não sei, eu queria que você divulgasse esse pensamento e desenvolvesse mais sobre esse aspecto. Não, acho que eu compartilho da visão. Eu até escrevi um post no meu site tempo atrás falando um pouco sobre isso. E realmente, assim, a homogeneidade, tanto a homogeneidade cultural, principalmente, né, nos países nórdicos, é muito alta. E a Dinamarca, se não me engano, para a pessoa se tornar cidadã, ela tem que depositar não sei quantos mil coroas dinamarquesas numa conta bancária, ter um emprego ganhando salário X para obter residência, né? É bem difícil, assim, e quando se fala numa cidade, uma das variáveis mais difíceis assim, de controlar é justamente a população, né? E essa diversidade de opiniões na cidade. E uma cidade que é mais homogênea, inclusive falando em política também, né? Quando existe uma grande massa de pessoas pensando da mesma forma e assim
o crescimento demográfico é só os filhos ali das pessoas que estão nascendo, não vem gente de fora. É mais fácil de gerir esse grupo de pessoas, né? Tem menos imprevisibilidades, tem menos variância, tem menos aleatoriedade. E eu acho que é um pouco disso. Assim, os dinamarqueses são muito felizes. Copenhague é uma cidade incrível, mas não é a cidade mais acessível e diversa que alguém pode ter. Super caro, como eu já comentei antes, e a comparação é viável, eu acho. A comparação é viável. Espaço fechado em si mesmo. Ok. Você é a última, né? A pergunta vai ser um pouco mais rápida. Grande parte do problema de transporte urbano é exatamente o deslocamento entre residência e trabalho. E em Brasília a gente vê muito isso, principalmente grande parte dos setores públicos, estão todos conglomerados na esplanada ou em setor de autarquia, setor bancário, e aí nesse centro. E aí tem essa centralidade, né? Movimento de cidade satélite para Brasília, os horários de pico são horríveis e tudo isso. Brasília foi construída em 1900, não existia a integração de informação, tudo isso, então a ideia era aí ser esplanada, coloca todos os ministérios ali e dialogam melhor com ali. Hoje, em era de informação plena, de drone entregando material, não poderia se pensar em uma descentralização da esplanada e realocação das áreas? Sim. Acho que a pergunta é boa e normalmente é muito boa essa pergunta, porque normalmente essa pergunta surge quando falam em densidade, né? Bom, as cidades eram muito densas antes, aí no modernismo se pensou em uma coisa menos densa, agora a densidade de novo, né? E bom, será que não pode voltar para esse outro modelo? E eu acho que não, justamente pelo que acontece na prática, né? Porque o que a gente tem é o que a gente pode olhar o que acontece, né? Então, cada vez menos as pessoas querem morar em cidades pequenas, cidades de zonas rurais, né? Cada vez mais em cidades as pessoas querem morar perto de onde está a efervescência, né? E justamente nessa era onde tem muito contato virtual, as pessoas também buscam o contato presencial para outras atividades, né? E de morar perto assim de um lugar. Eu acho que, sei lá, se isso fosse verdade, surgiria bairros muito caros, muito longe do centro, né? E não o contrário, né, da valorização estar próximo onde as coisas acontecem. Então, eu acho que esse é um sinal que a gente tem hoje. Então, talvez isso possa mudar, não sei, mas é o que a gente tem hoje. Vamos gente, a gente vai sortear agora os DVDs de hoje, por favor, esperem o sorteio. Então, deixa eu falar como é que vai funcionar. Então, tem a lista aqui que o pessoal assinou, aí está numerado de 1 até 76. Mas tem gente que não assinou, tá? E tem muita gente que foi embora, assim, então tipo, a gente vai ter que sortear algumas vezes. Mas aí a gente faz aqui, no celular, aí jovens, a gente vai ver, ó, pega o CD aqui, e pega a ficha. Gil, tu lê o nome, isso aí. Aí a gente vai sorteando aqui, aperta esse botãozinho, Generate aqui. Aí foi. Juntar essas coisas assim também. 56, lê aí, por favor. Felipe Oliveira. Aí, ó, salve de palmas, por favor. Por favor, melhor. Aperta esse botãozinho aqui. Acho que foi. 28. São 4. São 4? São 3. Foi mal, são 3. Ana Paula Ribeiro. Que você vai velar dessa. Tá, beleza. Por favor. O último. Coincidência, todo mundo tá aqui, tá? Cadê? 29. Número depois. Cauane.
Ah, mas... Não, Cláudio vai ganhar não, vai. Tira outro aqui, por favor. Não, Cláudio, você vai ganhar não. É sério. Não vai ganhar, não. 73. Está na última fila do verso, na última folha do verso. Aí. Celso Mateus. Celso Mateus. Gente, muito obrigado pela presença, tá? A gente se comunica aí, a gente manda e-mail, quem se interessar pelo grupo e aparece que a gente tem reuniões semanais e discute tópicos diversos. É toda quinta-noite, só que normalmente é um pouco mais tarde. Tá? Obrigado. Deixar as pessoas escolherem costuma ser a melhor escolha. Eu te amo. Se gostando. Eu fui passar aqui Foi agora.